Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Paludetto, vou estar apresentando um pouquinho para vocês do currículo de 26, estou muito animado para a gente falar sobre esse currículo e como que ele vai ficar. Acho que é muito importante a gente entender que a gente já conversou com vocês anteriormente com algumas pesquisas, alguns formulários, então o time da Seduc está muito focado nisso, a gente já validou também toda essa ideia do currículo com a Secretaria de Educação, com o secretário, então muito do que a gente vai trazer aqui é algo que foi muito discutido, muito debatido, a gente ouviu muitas pessoas, tá bom? Para vocês entenderem melhor, a gente organizou alguns grupos de áreas do conhecimento que a gente está chamando isso de blocos temáticos, tá bom? Então a gente tem informática básica, que a gente está condensando, mundo digital, manuseio de planilhas, apresentação, Google Documentos, como que eu crio uma pasta, como que eu manipulo esse arquivo, extrair um arquivo, enfim, muito daquele primeiro contato com o computador, a gente está chamando isso de informática básica. A gente também tem esse bloco temático de programação em blocos, que é algo que a gente explora bastante, que a gente tem o Start Lab, principalmente para o ensino fundamental, né, em EFAF. A gente tem um bloco temático de IA, a gente também tem um bloco de programação, que a gente está falando aqui de linguagem de programação, então aqui, vamos lá, vamos falar de Python, vamos falar de HTML, de CSS, de JavaScript, então tem bastante disso que está no ensino médio também, e aí eu vou dar um spoiler para vocês, também em EFAF a gente vai também ter linguagem de programação. E cultura digital, um bloco temático aí são super importante. Então, cyberbullying, cibersegurança, ética em ambientes digitais. Então, tem muito lugar aqui que a gente quer trabalhar com os nossos alunos e alunas também em outras áreas, que a própria BNCC da computação já deixa isso bem claro, né? Então, para a gente entender um pouco da evolução desses blocos temáticos, é bem importante a gente olhar para isso. E vocês podem até relembrar um pouquinho das pesquisas que a gente fez com vocês, PECs. Então, qual é a porcentagem que vocês acreditam que é importante para o estudante do 6º ano, 7º ano, 8º ano, o que é importante eles aprenderem? Vocês já responderam isso. E a gente condensou tudo isso e a gente também trouxe um pouco olhando para o currículo e vendo como a gente poderia colocar isso de uma maneira mais lúdica, mais evidente, mas também focada muito na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente começa aí em programação em bloco 70%, esse número vai diminuindo. A gente percebe que informática básica tem um bloco muito importante. Cultura digital também, EFAF, faz muito sentido a gente colocar esse conteúdo. E a gente começa a partir do 8º ano, principalmente pelas regras, termos de uso. Para a utilização de inteligências artificiais, a gente começa com uma faixa etária mínima de 13 anos. E programação em linguagem de programação, aí de fato a gente tem essa novidade, que o 8º, 9º, 2ª série e 3ª série começa a trabalhar também. Nesse ano de 25, a gente teve um pouquinho de JavaScript, né? Então aqui a ideia é a gente olhar para isso, ver se deu certo, qual que é a linguagem que a gente pode substituir. Então, bora continuar aqui nossa apresentação, tá bom? Esse formato aqui é muito importante, tá bom? Essa é uma grande mudança de 26, que a gente vai ter 2 formatos de entrega de material para vocês. A gente vai ter um formato que é material digital, então se vocês forem ver, é um conteúdo com a mesma diagramação de outros componentes curriculares. E a gente também tem um formato do vídeo, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter diferentes formatos de entrega para cada um dos anos, tá bom? E quais foram as escolhas desses materiais? Então, aqui acho que é importante vocês saberem. A gente apresenta para a Seduc esses materiais, a gente faz uma sugestão, a Seduc volta, a gente alinha. Então, tudo isso está bem organizado, tá bom? Para a gente acreditar que de fato faça sentido, mas aqui de uma maneira muito geral, gente. Conteúdos que são transversais, podem ser trabalhados de outras formas diferentes, né, do computador, então não precisa estar programando de fato. A gente usa o material digital. Agora, quando começa a programar de verdade, um conteúdo mais denso, mais técnico, que a professora vai ter mais dificuldade de ensinar, a gente vai optar pelo vídeo, tá bom? Então, para a gente iniciar a nossa jornada aqui, 6º ano, gente. 6º ano o estudante vai começar a aprender um pouco sobre informática básica, eles vão aprender minimamente como manusear um teclado e um mouse. Eles vão aprender alguns algoritmos super simples. A gente vai ensinar conteúdos da BNCC de computação, por exemplo, tipo de dados, laço de repetição, variáveis, enfim. E no final ele termina com planilha, tá bom? Para vocês entenderem um pouco do currículo, ele está organizado em 12 aulas por bimestre, tá bom? E aí a gente tem bastante desses conteúdos, tá? A gente está colocando aqui introdução à computação, depois a gente vai um pouquinho para cultura digital no fórum. Aqui a ideia é trabalhar não só informática básica, mas também o eixo de cultura digital, tá bom? Tanto que o nome da unidade é cultura digital. Depois a gente vai para um conjunto denso de programação em blocos, que é muito lúdico. E no final a gente vai para planilhas, tá legal? Para vocês entenderem um pouco sobre o material digital, nessa dúvida. Mas qual que são as aulas que vão ter material digital? Então aqui nesse caso a gente entendeu
que as primeiras 8 aulas desse material da Seduc vão ter material digital. Então, essas 8 primeiras aulas do 6º ano, os professores e as professoras vão ter um material que eles vão precisar conduzir. Então, isso significa que o vídeo não vai estar sendo como conteúdo principal, tá bom? Agora, no caso da aula 9 para até a aula 12, vocês vão perceber que o conteúdo muda, porque a gente já começa a trabalhar com exploração criativa. Então, o que isso significa? Programação em blocos, Start Lab, a gente vai colocar esse material como vídeo, tá bom? Para o 7º ano, a gente novamente faz um nivelamento, a gente ensina conteúdos, mas de maneira diferente, tá? Todas as unidades são totalmente diferentes aqui. Então, o conteúdo do 6º ano é diferente do 7º, então a gente ensina a manusear o mouse e teclado de uma maneira diferente, um pouco mais robusta, tá bom? Ele aprende também a descompactar um arquivo, organizar um pouco em pastas, a gente usa o Google Drive como ferramenta. Depois a gente trabalha com segurança cibernética, né? Então cibersegurança. Depois a gente começa a trabalhar com reuso de código, listas em programação, a gente também entende um pouco sobre como debugar um código, resolver problemas, né? Encontrando problemas e resolvendo eles, e algumas técnicas para isso. E a estrutura de grafos, né? Que é a estrutura de dados muito importantes para além das listas, a gente também tem essa estrutura que faz com que a gente consiga enxergar melhor algumas informações, tá bom? Então, a gente organizou o 7º ano em, novamente, 12 aulas por bimestre. Vocês vão perceber que tem alguns blocos temáticos, então a gente organizou bem informática básica, depois cultura digital, a gente tem um eixo no miolo que é programação em blocos e no final a gente termina com cyberbullying e informática básica também para entender um pouco sobre as estruturas de dados, que é o grafo, tá bom? Então a gente organizou dessa forma para poder fazer sentido e ter uma curva de aprendizado, uma linha que tem uma coerência de fato com o currículo, tá bom? Então a gente olhou muito para isso esse ano. E aí vocês podem me perguntar quais serão as aulas, né, que vão estar esse conteúdo no material digital. Então a gente tem aula 5, aula 9, 10, 11 e 12 são materiais digitais. As outras aulas vai ter um vídeo no mesmo formato que vocês já utilizam nesse ano, de 25, tá bom? Para o 8º ano, gente, nós começamos a ensinar os estudantes não mais a manusear mouse e teclado, a gente começa a trabalhar com uma ferramenta do Google, né, com o do Google Documentos, e os estudantes vão digitar, eles vão usar o mouse, eles vão entender atalhos de programa, de código, de formatação, na verdade, para conseguir, de fato, escrever um roteiro de uma viagem, e aí eles vão adicionar imagem, vão entender um pouco mais sobre direitos autorais, então um conteúdo bem legal para ter esse nivelamento, para eles começarem a manusear e usar o mouse, o teclado e o computador. Depois a gente vai para o Start Lab para de fato ensinar lógica de programação, a gente usa algumas técnicas de recursão também, que é um conteúdo que a gente regravou, tá bom? Porque depois, no 2º semestre, ele vai começar de fato a entender mais sobre linguagem de programação, então ele vai usar o Python nesse caso, e a gente vai ter alguns conteúdos que são super importantes para ele, só que agora com Python, tá bom? Nesse caso, a gente organizou nesses blocos temáticos também. Se vocês forem olhar os bimestres, vocês vão perceber que tem uma coerência muito forte entre eles, tá bom? Então, no 2º bimestre, só Start Lab. 3º bimestre, só Python. 4º bimestre, a gente já começa a trabalhar com IA, cultura digital. Então, aqui a gente já começa a entender um pouco mais sobre outras áreas do conhecimento, tá bom? E o 1º bimestre sempre é um nivelamento, algo que a gente introduz e um pouquinho de Start Lab, tá bom? Então, é algo para ser mais suave para os estudantes. E aí, quais são os materiais digitais, né? Então, são aqueles conteúdos mais amplos, mais genéricos, que aquele professor, a professora que está dentro de sala de aula, que nunca lecionou essa disciplina, pode olhar os materiais e falar assim, não, eu consigo ensinar esse conteúdo porque ele não é um conteúdo tão robusto, tão difícil, né? Ou que promove uma dinâmica em sala, algo que seja mais colaborativa, mais lúdica com os estudantes, não precisa de fato estar dentro do computador, tá bom? Então a gente está falando aqui da aula 1 e da aula 8, e olha só o detalhe, a aula 8 é apresentando um projeto, então não precisa até assistir o vídeo, né? No momento de apresentar o projeto, então não precisa estar de fato dentro de um computador, tá bom? Os outros materiais são vídeos, porque daí são de fato algo bem mais técnico que faz sentido para a rede ter o vídeo, tá bom? 9º ano, pessoal, 9º ano a gente começa com um conteúdo muito legal que é sobre criação de posts em redes sociais. Então, novamente, mouse e teclado, eles vão criar imagens, vão organizar imagens, estilizar as imagens, entender um pouco mais sobre como ela funciona. Depois a gente vai para a educação midiática, conteúdo super importante. Depois ele vai para IA em dados, então a gente começa a trabalhar inteligência artificial para outros contextos, diferente do 8º ano. E depois ele vai programação em Python, ordenação de listas e criptografia, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? A gente entender que também tem os blocos temáticos. Então, 1º bimestre, cultura digital. 2º trimestre tem um pouco de cultura digital com inteligência artificial. Então, inteligência artificial tem viés, tem fontes, tem várias coisas aqui que a gente também pode trabalhar com cultura digital e educação midiática. E aí, no 2º semestre,
é programação em Python mesmo. Então, esse estudante vai aprender a programar uma nova linguagem para aprender e usar esses conceitos para o ensino médio também, tá bom? Então, de EFAF, basicamente, a gente também tem vários materiais digitais. Então, a aula 1 e a aula 3 são materiais digitais. E depois, na aula 4, na aula 8, 9, 10 e 11, são aulas de material digital. Então, aqui a gente vai lidar com fake news, postagens confiáveis, proteção de dados. Então, tem várias coisas aqui de educação midiática mesmo para esse 9º ano, tá bom? Que pode gerar discussões muito legais. Estou super animado para ver como que vai ser o impacto dessas escolas, esses alunos e alunas aprendendo esse conteúdo novinho que a gente está produzindo para vocês, tá bom? Segunda série, pessoal. Segunda série, acho que vale a pena lembrar, né? Os alunos e alunas não tiveram a primeira série do ensino médio, então é uma lacuna que a gente tem no nosso currículo, que a gente então precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Então, o que a gente faz? A gente vai colocar esse conteúdo com uma linguagem de programação. Então, aqui a gente já não tem mais Start Lab, mas a gente ensina programação também, pensamento computacional, enfim, vários outros currículos. E aí a gente vai trabalhar com planilhas e também IA em projetos. Então, a gente também usa esses blocos. Para vocês entenderem, olha só como ela está organizada, pessoal. A gente tem 4 aulas de nivelamento ali sobre introdução à computação. Depois a gente vai usar o P5JS para criar alguns desenhos. A gente já teve o projeto que a gente vai repetir, então o projeto da Mona Lisa, do Quente Frio, a gente traz, que a gente entendeu que fez muito sentido. Depois a gente vai usar planilhas para calcular, fazer alguma fórmula básica, poder usar planilhas pela primeira vez. Depois a gente começa a usar a introdução a Python. A gente tem uma nova unidade aqui de ciência de dados com Python. E no fim, a gente vai criar uma inteligência artificial, então a gente vai usar IA, então os alunos e alunas vão usar IA aqui. E no fim a gente vai criar um blog, então uma página na internet super simples para poder ensinar esse conceito tão importante que é como as páginas da internet funcionam, tá bom? Na segunda série, gente, olha só, os materiais digitais eles vão ser em 3 aulas, então na aula 1, 3 e 4 a gente vai ter esses materiais, então aqui também é um conteúdo muito legal que a gente vai expor para vocês, então a professora pode lidar e ensinar esse conteúdo sem estar nos vídeos. Os restantes dos materiais, aí é um conteúdo mais técnico, né? Então P5JS é um desafio, então como que a gente consegue ensinar tudo isso? Então a gente vai para o vídeo, tá bom? Segunda série. Gente, com segunda série, a gente vai trabalhar com conteúdos mais amplos, podemos dizer assim. Então, a ideia é a gente usar IA em apresentações, a gente vai também trabalhar um pouquinho sobre como a gente consegue criar um formulário, trabalhar esses dados em uma planilha, depois a gente usa uma ferramenta para fazer a apresentação e depois a gente vai para a programação, tá bom? Então, como que a gente organizou isso? Primeiro bimestre, a gente trabalha com IA em apresentações, então a gente usa a inteligência artificial para estruturar os nossos slides, nossos materiais, então a gente cria uma apresentação a partir disso. Depois a gente tem essa ideia de manusear formulário, planilha para tratar os dados que foram extraídos no formulário e a apresentação aqui no caso é o Canva, tá bom? Que a gente vai usar. A gente está super animado a usar essa ferramenta, a gente está com expectativa lá em cima e muito curioso e curiosa para saber como que vai ser tudo isso. Depois a gente vai trabalhar com Python, né? Então a gente tem 2 unidades de Python aqui, então segurança digital e modelos computacionais avançados. E depois, pessoal, a gente vai criar páginas da internet, tá bom? Então, quando a gente está falando desses blocos temáticos de programação, vão ser 2 unidades de Python e 2 de HTML e CSS. Então o conteúdo fica um pouco diferente, por mesmo que seja no mesmo bloco temático, a gente espera ensinar várias coisinhas muito legais aqui para os nossos alunos e alunas saírem do ensino médio sabendo muitas coisas legais sobre computação, tá bom? Então, aqui para o material digital, a gente tem a aula 1 e a aula 8 que a gente está produzindo aqui. Então, os vídeos dos materiais digitais são produzidos pela Start. E aí a gente vai entregando esses materiais para vocês nos bimestres, tá bom? E aí, com esse vídeo de 13, 14 minutinhos aqui, eu queria saber se vocês têm algumas dúvidas. A gente vai disponibilizar um formulário para vocês, para que vocês tenham mais clareza, expor algumas coisas, porque daí a gente vai ter um evento presencial, que a gente vai conversar pessoalmente, então preparem as dúvidas de vocês para a gente conversar bastante. Estou super animado para a gente trocar mais. E é isso, gente. Valeu!